Fala galera do YouTube, beleza? Rafinha aqui de novo trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez esse vídeo é sobre os tutoriais que vocês queriam que eu trouxesse para o canal, que como vocês devem estar vendo no vídeo, né, o último vídeo que eu tinha postado, eu pedi para vocês colocarem certos comentários sobre quais tutoriais vocês queriam para o canal e eu fiz uma lista dos respectivos tutoriais e eu vou listando um por um para ver melhor uma forma boa de poder ajudar nesse quesito. Começando com o primeiro aqui. Bom, para poder fazer um impacto depois de um soco é bem, digamos, bem simples para você parar para pensar. Por exemplo, você vai fazer um golpe, você vai fazer um soco, assim, dependendo de, né, como é que for a situação. Não precisa de muito detalhe ou de alguma outra coisa para poder fazer o soco. É uma parada bem simples para parar para pensar. Então vou abrir um pivot aqui, ó, rapidinho. Vamos começar a abrir aqui então. Tá. Esse aqui é sem roupa, sem nada. Esse daqui é um personagem pelado. Vamos pegar um personagem pelado, outro personagem pelado e vamos colocar aqui. Ok, você vai fazer um soco na pessoa. Por exemplo, esse aqui de esquerda vai socar o direito aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer eles com as posições de luta. Vamos fazer o direito aqui, né, estar despreparado para a situação e tomando um soco forte a nível... um nível que não chegue a jogar muito o personagem longe, mas que seja um soco forte. Então vamos lá. Detalhe, eu sempre faço os frames 14, então, né, sei lá, pode ajudar para vocês, ou se vocês estão acostumados a fazer em outros frames, podem fazer tranquilamente, não tem problema, mas se vocês forem fazer um soco que dê impacto, mas que não chegue a voar longe, vocês têm que fazer esse esquema, ó.
Aí, gente, ao mesmo tempo que eu fui ensinando como dar, por exemplo, aqui, ó, como eu listei, um efeito de impacto e de combo, nessa mesma forma você pode estar aplicando nessa mesma cena. Por exemplo, você já aplicou o primeiro golpe. O que você faz? Você pode mexer um pouco do personagem, como está mostrando aqui, ó. Você mexe um pouco do personagem. Mexe um pouco desse cenário logo no primeiro soco. Ó, vou explicar melhor. Tá aqui, né? Ele está se preparando para dar o soco. Quando dá o primeiro frame do soco, você já mexe o cenário fazendo câmera shake. Abaixa ele, como eu fiz agora. Abaixa ele, depois volta para cima de novo, para baixo, para cima e pronto. Termina. É exatamente assim que você faz um câmera shake para que os movimentos de luta fiquem bem interessantes. Por exemplo, você vai lá, você faz isso com a câmera shake. Fazendo esse impacto aqui, fica muito mais interessante. E além do mais, se você deixar os personagens exatamente no centro, tudo bem, você pode mexer o personagem como você fez aqui, ó, o do esquerdo. Você fez ele mexer, tipo, né, como se ele estivesse pisando no local ali. Mas você viu que agora o pé dele não está mais no mesmo local onde ele mexeu? Não é nem por causa da câmera shake, é porque a perna mesmo ficou mexendo um pouquinho para trás. Por quê? Eu deixei ele no centro. Eu deixei o personagem focado no centro do cenário. E é isso que você pode construir um combo. Como? Mantendo aquele mesmo cenário e o personagem aplicando vários golpes ao mesmo tempo. Assim como eu fiz isso. Primeiro ele deu um soco, aí depois ele deu outro. Você pode fazer o próximo, ele dando um soco com tudo e o personagem bate a cabeça no chão e morre. Ou senão você dá um chute e depois um soco. Aí você pensa em soltar um poder, alguma coisa assim. E algo que faça o personagem sair longe. Você fazendo isso, ó, você primeiro faz a bolinha, né, sobre o impacto. Eu já ensinei um pouquinho sobre o combo. Você mantém o personagem ali no meio, você faz a câmera shake, né, de balançando, e sempre mantém ali aplicando vários golpes. Sempre seja criativo e faça o que você quiser. Agora, sobre o impacto do soco, aqui, ó, por exemplo, você está lá, né, você dá o soco. Aqui, já foi o primeiro frame. O que você faz? Você acrescenta essa bolinha e coloca a opacidade bem aqui no começo, mas deixa abaixo, aqui, ó, como por exemplo eu coloquei 76, e deixa uma bola um tamanho bom. Aí depois, no segundo frame, você aumenta o tamanho dessa bola, aí você diminui a opacidade. Aí quando estiver aqui, você deixa ele como se estivesse quase desaparecendo e você aumenta ele só mais um pouquinho. Aí pronto. Aí é só você apagar. É exatamente esse que é o esquema de combo. Você aplica ele aqui, ó, câmera shake, deixa sempre o personagem no meio e aplique vários golpes sendo criativo. E o segundo sobre os danos, né, tipo sobre o combo, né, e o impacto, é só fazer essa bola. Agora, se por exemplo você usar esse esquema aqui, ó, se você for usar esse, você pode aplicar isso para quando você estiver jogando um personagem longe. Aí já é diferente. Se você estiver jogando um personagem longe, faz o mesmo esquema com a bola. Você faz assim, ó. Tipo, você faz ele assim mais ou menos, mostrando que o soco foi muito forte, que veio até um vento, tipo, né, sobre o golpe. Você faz isso. Você vai aumentando de tamanho e diminuindo a opacidade e mudando, é claro, a cor. Não vai deixar com a cor preta, né, e tal, né? A não ser que você goste de preto, aí vai de você, né, e tal. Mas enfim, você faz isso. Você sempre faz esse esquema. Você sempre coloca a opacidade diminuindo cada vez que ela vai aumentando. E você faz o personagem aqui que tomou o soco, você faz ele voando depois de ter tomado um soco. A mesma coisa que soltar um poder ou essas coisas. É bem simples, não é complicado, é bem fácil e você pode entender, tipo, fazer na boa. Você consegue fazer direitinho, sem problema nenhum. Facinho, muito simples. E fica mais ou menos desse jeito. Viu? Eu só não completei tanto
que era para mostrar exatamente como era para fazer o soco, o impacto, mas se você aplicar exatamente esse mesmo esquema, deixando o personagem ali no centro, é claro, mexendo um pouco ele, mas deixando ele sempre no centro, ou em qualquer parte do canto, mas sempre deixar centrado, focado naquele canto, você consegue aplicar uma sequência de combos e vai manter no mesmo cenário. Não precisa fazer o personagem voando e depois você vai atrás dele, e depois você aplica mais combos e tal. Não precisa isso. Se você quiser fazer o combo nesse mesmo local, você faz aí, ó, certinho. Não precisa mexer para outro cenário. Por exemplo, você vai para a Lua, ou você vai para um prédio, ou você acaba caindo no Alasca. Tipo, não importa, né? Tipo, tem esses negócios aí que você pode fazer, né? Por exemplo, você pode fazer o cara voando e o personagem principal vai atrás dele e vai aplicando os combos. Mas se você manter desse jeito, tá ótimo. Você consegue fazer combos legais, é só você ser criativo. Ser criativo na hora de fazer os combos. Pode misturar os combos com poder, você pode fazer isso que, ó, sem problema nenhum, você vai conseguir fazer uma animação ótima, tranquila. Então, essa foi o primeiro tutorial, e olha que eu já ensinei pelo menos três coisas mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque você pode fazer o impacto, ao mesmo tempo que você pode fazer o impacto, você pode fazer sequência de combos no mesmo cenário, sem precisar fazer uma transição para outro. É mais ou menos assim esse esquema. Bom, gente, agora sobre criar o personagem, que era o segundo tópico que uma das pessoas pediu. A respeito de criar um personagem, é bastante complicado, porque você não cria o personagem só na estrutura, eu digo, criando o cabelo, que visual ele vai ter, essas coisas. Você tem que criar a personalidade dele, você tem que fazer a um todo de um personagem. Por exemplo, o que o personagem exatamente precisa ter? É claro, a aparência. Precisa ter uma aparência boa, ou se não uma aparência ruim, ou uma aparência bem diferente, né? Pode ser do jeito que você quiser a aparência, mas você também precisa saber como é que vai ser a personalidade dessa pessoa. Como é que ela vai ser? Por que ela é desse jeito? Aconteceu alguma coisa na vida dela que tornou ela desse jeito? Por exemplo, vamos supor que você cria um personagem que ele tem cabelos longos, ele é homem, ele usa roupas descoladas como se fossem pessoas da escola, só que ele não se enturma muito com as outras pessoas. Por quê? Ele é tímido. O que aconteceu na vida dele? Ele é maltratado pelos pais dos 5 até os 8 anos. Entendeu? É mais ou menos isso. Além de você criar o personagem, você tem que criar a personalidade dele e a história desse personagem. Por que ele está ali? Qual é o objetivo dele? Por que ele está ali? Ele tem alguma razão para poder estar na história, para poder estar na sua série? É mais ou menos assim que você tem que criar o personagem e não se baseia só na aparência. É claro, a aparência é um dos pontos cruciais também, mas também a personalidade é o que vai dar a magia na pessoa, né? O que vai dar magia no personagem. Então é mais ou menos assim que você cria um personagem. Não é só a parte estrutural, digamos assim, a aparência física, mas sim a personalidade dele, como é que ele é e tal. Então é mais ou menos assim que você cria um personagem, tipo da estrutura dele, tá? A aparência física. A aparência física entra na parte de full body que eu vou entrar depois. Então vocês podem esperar um pouquinho nessa parte de física, né? Na aparência física do personagem. Agora, como eu falei, o personagem, o todo, você tem que criar a personalidade, a história, por que ele está ali, qual é a razão e tal, essas coisas. Então é mais ou menos esse conceito que você tem que criar para o personagem fora a aparência. Então, vamos para o próximo tópico. Quando chegar na parte de full bodies, eu explico melhor a respeito de como criar a aparência do personagem. Então, gente, complementando um pouquinho mais a respeito do personagem, eu só expliquei um pouquinho melhor sobre como criar o personagem numa parte teórica e usar o full body para, né, pra poder diferenciar, tipo, o SIG, o full body e tal. Eu usei isso porque eu não queria criar os sticks, porque como acabou comentando um inscrito aí, né?
Como vocês, acho que alguém já reparou, né, sobre isso, eu não queria que as pessoas acabassem copiando o mesmo estilo que eu faço de animação. E eu tenho certeza que haveriam pessoas que fariam alguma coisa assim, sabe? Que acabariam copiando o mesmo estilo que eu faço da animação. Por isso que eu não criei o personagem, porque assim, se eu fosse ensinar como criar um personagem, se fosse desde o início, eu também teria que ensinar aqui, ó, como fazer estrutura e tal. E olha, isso meio que já entrega praticamente como é que eu faço meus sticks e provavelmente muitas pessoas fariam a mesma coisa. É por isso que eu não fiz isso, entendeu? E como eu falei, eu não quero que as outras pessoas façam do mesmo jeito que o meu. Eu quero que elas criem o próprio estilo. Exatamente por isso que eu não quis criar, digamos, o personagem nesse quesito. E sim ensinar o Fubori, a Sig, né? Explicar um pouquinho o conceito dos dois. E na parte teórica sobre o personagem. Como eu falei a respeito de Fubori e Sig, o resto vocês podem criar por conta própria. Do som, né, um dos tutoriais que as pessoas, né, queriam saber. Ó, gente, né, né, só pra vocês saberem, né. Ó, sobre a respeito de colocar o som na animação, não se coloca dentro do pivot, porque existem até algumas pessoas que perguntam isso, né? Algumas pessoas pensam que colocar a animação, né, fazer a animação e colocar o som dentro, né, do pivot. Só que não, não é exatamente isso. Você tem que pegar um editor de vídeo, pode ser Camtasia ou Sony Vegas. Eu aconselho um dos dois porque é o mais apropriado para você usar. E aqui, ó, existem várias tracks aqui, como vocês estão vendo. E aqui você pode aplicar o que você quiser. Você pode pegar uma imagem, coloca aí, vai, por exemplo, essa imagem aqui que tá na minha pasta até hoje, não sei porquê. Você vai lá, você coloca, o que acontece? Passa o mouse, viu? Olha a magia do Natal. Não, mas no Natal já passou já. É a magia do carnaval. É, putz, piorou ainda, velho. Mas então, é mais ou menos isso que vocês fazem. Vocês selecionam qualquer coisa, mas é claro, o áudio ou vídeo, dependendo do que for, tem que suportar, né, o Camtasia. O Sony Vegas eu não sei se ele tem esse problema, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Dependendo de como você for fazer, se ele puder aparecer nessa lista de coisas, é só você acrescentar aqui e pronto. Ele aparece normalmente aqui, ó. É simples. É a mesma coisa quando você coloca som, ou dublagem, ou texto. Quando você coloca a maioria dessas coisas no vídeo da animação, é com edição de vídeo, não tem nada a ver com o programa. Então, é bem facinho, sem problema nenhum. Enfim, uma das outras coisas que as pessoas pediram sobre como fazer o que durante uma animação, eu pensei em separar em dois tópicos que, aliás, dá pra poder falar aqui normalmente, sem problema nenhum. O primeiro, a respeito disso, em uma determinada circunstância. Por exemplo, o personagem está lá, tipo, lutando, ou se não, soltando um poder, ou voando, como algumas pessoas haviam perguntado sobre isso. É, Você pode fazer o que transbordando normalmente, sem problema nenhum. Por exemplo, isso aqui tá parado, mas vamos supor que ele vai entrar numa luta e ele precisa se transformar sem ser a nível, o Goku se transformando pela primeira vez contra o Freeza, porque aqui ele demorou mais ou menos 2 ou 3 minutos. Vamos supor que aqui tem que ser em questão de segundos. Você tem que fazer o personagem normal, fazer vários frames. A respeito daqui, depois que você já fez os frames dele normal ou de uma determinada situação, o que você precisa fazer para exatamente mostrar o Ki transbordando? Como o cenário vai estar totalmente colorido, assim como o personagem, aqui não vai fazer muita diferença, mas você mostra piscando, ou seja, você apaga tudo e deixa esse frame aqui na frente. Ou seja, aqui você apaga uma anterior, mostra a tela piscando, pode ser de qualquer cor, vamos ver, vai. Beleza, piscou com a cor vermelha, então vamos deduzir que o Ki que vai transbordar vai ser vermelho. Referências, Red Devil. Claro.
Referências ever. Capitão Capitão América América curtiu. entendeu a referência. Uma coisa que também o Léo ensinou, só que o filho da mãe aí não está aqui, né? O que você pode fazer? Você deixa mais ou menos aqui a opacidade, deixa mais ou menos aqui. Você copia alguns desses sticks, mas você tem que aumentar o tamanho dele. Ó. Por exemplo, cada vez que você vai aumentando um, cada vez que você vai copiando um, você aumenta. Por exemplo, eu copiei um aqui, aumenta para um, só que aqui eu aumentei para 2, mas não tem problema não. Aí você vai lá, você copiou mais um, aumenta de tamanho. E vai fazendo isso porque, ó, vocês vão ver como é que vai ficar. Pronto. Viu? Ficou mais ou menos assim. Você faz esse mesmo esquema nos próximos frames. Agora vamos pegar vários. Aí, como vocês já viram, ficaram mais ou menos 6 frames no total das animações mostrando o Ki elevando. Aí o que você faz? Copia eles e vai colando várias vezes. Agora é só você dar play. E ele fica mais ou menos assim. Esse você pode fazer para várias situações. Fazer ele voando, fazer ele se transformando rápido sem aquela demora toda, que nem Dragon Ball, tipo, se transformando pela primeira vez. Ou um aumento de Ki pode nem ser exatamente uma transformação, pode ser só um aumento de Ki, dependendo da situação que você quiser fazer. Se você for fazer algo desse tipo, é só você fazer a tela piscando e o Ki transbordando normalmente. Se você quiser fazer câmera shake também, você pode escolher fazer, não tem problema nenhum. Mas, se você for fazer uma transformação, é uma coisa um pouquinho diferente. Por quê? Na transformação você tem que mudar tudo a respeito do personagem. É como se fosse não julgue o livro pela capa ou não julgue as pessoas pela aparência. Porque a pessoa pode parecer uma pessoa fraca, né? Uma pessoa, tipo, frágil, essas coisas, e quando ela vai se transformar ou mostrar o seu poder, aí a pessoa que julgou toma na bunda, né? Mais ou menos assim. Aí o que você faz? Você faz esse mesmo esquema da transformação, só que ao invés de deixar ele da mesma aparência, né? Vamos supor que ele tá com cabelo, só que tá com o cabelo todo pra baixo, vai. Aí você faz o cabelo
igual o Super Saiyajin. Você pode fazer coisas, né, levitando, assim, tipo, a roupa dele e tal, essas coisas. Você tem que mudar a aparência dele de alguma forma para parecer que ele está transformado. Por exemplo, o Super Saiyajin, o cabelo fica amarelo. Você pode fazer a mesma coisa. O cabelo fica verde, vermelho, azul. Você decide o que você faz, de como é que vai ser a aparência. Ou como, por exemplo, vai, personagens que o Animator já fez. Por exemplo, qual é o nome daquele personagem mesmo que tem chifres e cauda, se não me engano? Ou se não asas? Chifres e caudas. É que eu não lembro exatamente qual é o personagem. Mas até que aparece na abertura, lembra? Sim, é o Dante, se não me engano. Então, ele já muda totalmente de aparência. Ele acaba se transformando, tem chifres, acaba tendo asa ou cauda, entendeu? É mais ou menos essas mudanças que você tem que fazer numa transformação. Se você for fazer um aumento de ki, essas coisas, não precisa mudar em nada. Agora, se você for fazer uma transformação, você tem que mudar a aparência da pessoa, mudar de algum jeito. Bom, pessoal, agora eu vou falar a respeito de o cenário destruindo ou causando explosões. Eu vou explicar melhor a respeito disso. Existem dois conceitos que você pode colocar de um cenário sendo destruído. O primeiro é se você colocar uma explosão, por exemplo, um personagem se choca com alguma coisa e mostra uma explosãozinha, tipo fumaça e tal, não colocando muito detalhamento. Isso não vai dar pra poder fazer aqui porque, é sério, vai gastar muito tempo. Não tô brincando, isso gasta muito tempo fazendo isso. Até depende se você fazer muito detalhe. Aí ferrou, aí tira muita coisa. Já no caso, por exemplo, se chocando contra a parede, aqui ó, vou colocar um pouquinho mais aqui, mostrar um pouquinho melhor dessa situação. Aqui tá bom. Aí eu vou lá, copio esse, coloco aqui. Opa, vou abaixar só um pouquinho mais, pronto. Aí tá bom, tá bom. Vamos imaginar que o cenário aqui seja todo colorido, né? Porque não dá pra poder fazer todo esse detalhamento aqui, né, e tal. Queria poder fazer isso, né? Mas meio que isso ia gastar muito tempo. Pelo menos assim, já fica um pouquinho mais fácil para o conceito que vocês podem fazer depois. O que vocês fazem? É mais ou menos assim. Quando você fazer um personagem voando, chocar contra alguma coisa e fazer ela destruindo, você pode colocar também as pedrinhas né, da forma de como ela bate, né? Mas assim, ó, você vai lá, você faz o personagem aqui, né? Você vai lá. Tá, vamos lá. Você faz ele primeiro aqui, depois ele aqui. Tem que fazer, ó, muito longe. Se você for fazer muito perto, pelo menos aqui, ó, se você for fazer pelo menos aqui nessa distância, fica muito lento. Olha só como é que vai ficar se eu fizer isso, ó. Vou copiar esse. Olha só como é que vai ficar. Viu? Ele fica meio que horrível. Ele parece como se estivesse animando pela primeira vez. É claro, tem pessoas que acabam fazendo esse tipo de coisa e tal, não estou querendo julgar. Estou dizendo que a maneira melhor de fazer isso é você colocar muito longe. Que aqui é como se fazer bem realista, entendeu?
ficar mais fácil também, tinha umas animações que eu fazia que ficava em torno de 5.000. Pra vocês terem uma ideia, teve uma animação que chegou a quase 10.000 e poucos frames. Eu cheguei a mostrar para um inscrito quantos frames ficou no total. Eu mostro depois para vocês como é que ficou. Para ficar mais fácil, coloque em repetir. Eu reparei isso só depois que os meus arquivos começaram a corromper. Então começa a fazer isso, que fica muito mais fácil. Bom, é mais ou menos assim que você faz o esquema dele chocando contra a parede, destruindo o objeto, essas coisas. E se você quiser acrescentar muito mais detalhes, colocando pedrinhas, tipo saindo e caindo e tal, vocês podem fazer do jeito que você quiser, mas é mais ou menos assim. Aí você faz isso, ó. Viu? Além de ele ter sido rápido para mostrar ser realista, que ele foi realmente rápido se chocando contra a parede e batendo com tudo e caindo no chão e desmaiado após tomar um soco, para ficar mais legal ainda, você faz o seguinte. Câmera shake. Não esquece do câmera shake. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar agora. Viu? Adicionando um câmera shake, você dá mais um... É como se fosse um temperozinho especial. Colocar um câmera shake fica muito mais legal, né? Fica mais interessante você colocar câmera shake nas coisas. Ele fica muito mais interessante. E fica muito bom. Realmente, quando vocês forem fazer golpes, fazer pessoas chocando, soltando poder, todo esse tipo de coisa, sempre coloca câmera shake, sempre coloque. Nunca tire esse negócio, sempre coloque câmera shake porque fica muito mais interessante. Se a sua animação já é boa e não precisa de câmera shake, tá ótimo, mas se precisar, coloca porque é muito interessante. Então, a respeito de full body, eu vou ter que explicar um pouquinho melhor, né? Isso já entrando no quesito de personagens na parte física. Bom, eu não sei muito bem como explicar uma diferença entre Sig e full body. Por exemplo, teve uma vez que eu acho que foi o Dark, se não me engano, foi alguém que me contou que a diferença entre o Sig e o full body é que a Sig é um personagem inteiramente da mesma cor, desse jeito. Não importa se tiver o detalhamento do cabelo, a roupa e tal. Ele totalmente desse jeito é uma Sig. Então, beleza. Eu, nesse caso, então, se eu aprendi dessa maneira, eu considero que o Sig é assim. E pelo que me falaram também, o full body é quando você cria várias cores diferentes no mesmo personagem. Ou seja, ele não deixa mais de ser dessa mesma cor, ele cria várias. Então, o que você tem que fazer para criar um full body? Vamos primeiro pelo pescoço. Aqui está o pescoço, beleza? E agora a cabeça. Você vai lá, você clica aqui e pronto. Já juntou uma parte do corpo já.
Agora, o que você faz? Primeiro você coloca esse aqui, beleza. Agora, deu pra ver aqui, ó, deu pra ver nesse cantinho que este stick tá em cima desse aqui atrás, não é? Você pega esse aqui, esses dois, coloca na frente, viu? Viu? Esse aqui vai ficar atrás e esse vai ficar na frente. É a mesma coisa que as pernas, viu? Ó, essa é a perna aqui, ó, é na frente. Mas como é que você vai perceber que isso aqui está na frente e isso aqui está atrás? Pronto. Agora tem uma grande questão aqui, né? Como resolver? Você diminui a cor daqui, ó, viu que está mais escuro. Mas para garantir, vamos aumentar um pouquinho a cor, viu? Ó, viu a diferença? Ficou bem melhor. E aqui não precisa mudar nada, porque é a única cor que existe dentro do corpo aqui do Rafa. Agora vamos diminuir a cor da mão para ver, ó, olha só, viu? Ah, mas deu para reparar aqui, ó, viu que a mão ultrapassou, mas dá para ver que a cor tá diferente, não dá? Mas aí, ó, vamos continuar fazendo a animação aqui, vamos continuar fazendo o full body que vocês vão entender. Aí vamos diminuir um pouquinho aqui. Nope, eu fiz errado. Esse aqui era para aumentar, peraí. Dá para perceber porque esse pé tá na frente e tal. Dá para perceber que o pé tá na frente por causa da cor. A cor também faz toda a diferença dentro de uma animação. Agora, viu, ó, viu que o braço tá aqui na frente. Você faz o seguinte, copia todo ele aqui, ó. Seleciona ele todo, mas segura o Shift, porque ó, com o Shift você pode selecionar outros personagens no clique. O Ctrl, você pode fazer isso aqui, ó, aumentar um membro, né? Você pode aumentar um membro do corpo aqui. E com o Alt, eu acredito que a maioria das pessoas já sabiam disso. Mas vamos lá, vamos fazer aquele esquema. Shift, clica nos sticks aqui. E apenas clicar aqui, ó, para elevar. Pronto. Todos os sticks vão ficar em cima desse braço. Por quê? Para poder mostrar mais essa dimensão dentro de uma animação. E tanto que é muito melhor. Se você for fazer uma animação de luta, você pode ver mais o detalhamento, a posição de luta que o personagem vai estar. Como é que é a posição de luta dele? Tipo, de artes marciais, ou ele é briga de rua. Você pode perceber isso na pose do personagem. Mas quando for um personagem SIG, ó, por exemplo, você vai fazer a mesma pose. Tudo bem, você pode ter uma ideia, você pode ter uma noção, mas com o full body você repara mais, viu? Ó, peraí, viu? Com o full body você repara muito mais o detalhamento das coisas. Com a SIG você pode reparar, mas você não vai perceber tanto assim por causa do detalhamento. Com isso aqui, ó, tá ótimo, mano. É como se fosse um espelho aqui, ó, tipo um espelho. Só que esse aqui tem mais detalhes. Por quê? Tem esse negócio de dimensão de cores e dá pra perceber melhor qual é a posição de luta dele. Se ele tá em briga de rua ou karatê, essas coisas, dá pra perceber melhor. Então é mais ou menos assim que você constrói um personagem. Como eu estava falando antes a respeito do personagem, você tem que criar a história dele, o conceito, por que ele está ali, essas coisas. E a segunda é a aparência física, que é exatamente a SIG ou full body. Aí vai da escolha de vocês. Então, pessoal, uma outra coisa que eu também gostaria de falar a respeito, né, sobre a criação, né, das coisas no Pivot. Como eu falei, eu não vou fazer a respeito do personagem, de como criar ele, né, e tal, só falei a respeito do full body, né, e tal. Mas uma das coisas que você pode fazer é o cabelo. Aqui, ó, como eu falei, aqui é, digamos, o centro de tudo, é onde você passa a criar a maioria das coisas. E no construtor de figuras você pode fazer qualquer coisa, literalmente. Daqui onde você cria o seu personagem, é onde você cria a roupa e tal. É claro, a roupa você não faz separado. Você pega a partir do stick e vai criando as partes em volta, como se fosse a roupa e tal. É mais ou menos assim.
E aqui é onde você pode criar qualquer coisa, como eu acabei de falar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Eu acho que foi no episódio 20, tenho certeza, certeza. No episódio 20 do Arachne, quando ele vai embora da ponte, eu não sei se vocês se lembram disso. Aquela ponte, ou mais ou menos algumas coisas que eu costumo fazer no Pivot, eu mesmo fiz. Não cheguei a pedir ajuda nem nada. Como eu falei, tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu tive que fazer foi no Pivot e o cabelo não foi diferente. Eu sempre vi outros cabelos, mas eu sempre me inspirava em algumas outras coisas. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro, quando você for fazer o cabelo, não confundo isso com outra coisa não, tá? Porque eu sei que vocês vão pensar nisso. Aqui tá a cabeça e você precisa usar exatamente o risco aqui nesta ponta para poder fazer todo o cabelo. Então você vai lá, diminui a grossura para mais ou menos 3, 2 ou eu vou deixar em 3 por aí. Agora eu vou produzir o cabelo no estilo Dragon Ball. Vocês seguem mais ou menos esse mesmo esquema. Como eu falei, para desenhar não é difícil. É só você ir na prática. Não tem tanta dificuldade, mas vamos lá. Lembra quando eu acabei mencionando a respeito do S sobre criar o negócio? Você aperta o S cada vez que você clica aqui, que aí ele fica estático. Aí o que acontece é que você não pode mexer ele durante a animação. Eu sei que você já pode fazer isso antes quando você coloca para copiar. Quando você diz para copiar ali o stick, ou você vai fazendo a mão mesmo, sempre vai apertando o S. Eu só fiz isso aqui para ser um pouquinho mais rápido, mas não tem problema não. Vocês podem fazer isso aí a qualquer momento, mas você tem que pelo menos deixar um frame dinâmico, porque se você ficar sem mexer no frame todo, fica ruim. Não, frame não, no stick. Às vezes eu confundo isso com frame, mas não tem problema. Eu sei que obviamente vocês assimilaram isso com o Super Saiyajin 2, com o do Gohan. Eu sei que o cabelo não tá muito bom, mas é só para dar um exemplo mesmo. Eu deixo mais ou menos assim, ó. Peraí. Eu deixo 2 sticks dinâmicos, esse último aqui e esse primeiro. Por que eu faço isso? Esse último aqui, às vezes chega a atrapalhar na hora de juntar, na hora que você faz isso, tipo, vai juntar e tal. Chega a atrapalhar um pouquinho. É por isso que eu faço isso. Eu tiro esse aqui, eu junto, aí depois eu coloco de volta durante a animação, mas é claro, sem atrapalhar a parte da cabeça. Aí o que você faz? Você aperta aqui, ó, definir fim do segmento como ponto de origem. Aí o que você faz? Esse aqui é o ponto de origem, a cabeça. Mas você quer tirar a cabeça para não ficar com ponto de origem. Você só aperta aqui, ó. Pronto.
Ou se não, é só você excluir a cabeça aqui, ó, só aparece aqui o cabelo. Mas não se preocupa, o ponto de origem aqui, beleza, que é a cabeça. Toda vez que você for adicionar numa animação, como aqui, ó, o ponto de origem sempre vai ser aqui de onde você criou. Então como é que você vai saber que o cabelo ficou bem? Você faz o cabelo tipo começando daqui, né, desse ponto, você vai lá, faz tudinho certinho e tal. Na hora de adicionar, você deixa o mesmo tamanho que está da cabeça. Aí você vai lá, clica aqui, pronto. Não tem nenhum problema que o cabelo fica direitinho na cabeça, não tem problema nenhum. Você deve estar pensando, ah, beleza, eu já fiz o cabelo, já fiz o traço, mas não vai ficar transparente na hora de adicionar? Bom, exatamente. Mas o que você faz? Depois que você fizer o traço, você tem que fazer o seguinte, você vai lá, clica aqui, pelo menos eu faço isso, vocês podem fazer diferente, mas vai de vocês. Vocês vão aqui, vocês contornam tudo. Vocês vão lá, tudo certinho, vão contornando tudo. Vamos fingir que eu estou contornando, né, as coisas. Você vai lá, você contorna tudo, você contorna o cabelo todo e tal. Mas o que acontece? Você não quer que o traço fique junto na hora lá para não dar bug, alguma coisa assim. Vocês apagam os traços e deixa só o contorno. Deixa o contorno separado e deixa o traço separado. Você junta os dois para poder formar um cabelo bom, tipo o traço e o formato, né, da parte de dentro. Aí você cola na cabeça. Você faz a mesma coisa com o Super Saiyajin, ó. Vou fechar o negócio. Agora eu vou colocar, cadê? É que tem lá do Goku, né? Do Goku Super Saiyajin. Peraí. Os sticks são separados. Tem um contorno, o traço. Você pega o traço, junta com o contorno aqui e ó. Tudo bem que é claro, fica umas partes saindo, ou tem partes do lado de dentro que não completa. Mas fazer o que? Acontece, é assim mesmo. Não tem problema não. Pronto. É basicamente assim que você cria o cabelo. Você vai lá, aqui, mas é claro, você pega a base da cabeça que você faz. Você pega aqui a cabeça, vai lá, deixa ele retinho, ó, bem retinho aqui. Você cria isso aqui, diminui a grossura, deixa fino, assim, ou pode deixar assim mesmo, tipo um estilo cartoon. O estilo cartoon ele fica mais ou menos assim, tipo a grossura e tal, fica muito grande. Ou você deixa assim mais ou menos, que é um contorno que é bem parecido com anime, porque anime não pega um traço muito grande não. Mas às vezes eles pegam um traço um pouquinho mais grosso, mas aí depende do que você quiser fazer. Aí a partir desta linha que você começa a fazer, você pode ficar repetindo, como eu acabei de fazer agora. Você repete, mas também você aperta o S para ficar estático, menos a parte inicial para você poder mexer na hora da animação. Mas você faz isso, ó. Você vai dividindo todos esses sticks aqui, todos esses traços. E aí, pronto. Você começa a desenvolver o seu cabelo. Vamos desenvolver um emo aqui, vai, vamos lá. Vou fazer tudo bostinha, mas vamos lá. Um emo. Nossa, eu tô fazendo o cabelo igual do Sasuke. Vamos deixar assim, vai. Só pra de zoeira, só pra vocês verem como é que é. Viu? Você faz o cabelo, você completa essa parte aqui. Aí depois que você completar, é só você fazer o contorno e passar pra animação. É simples. Não tem nenhum segredo. Bom, pessoal, agora chegou o conceito mais importante que eu iria falar a respeito, que era sobre o conceito em 3D. Como fazer o conceito em 3D? Assim, se você estiver correndo, dando um soco, um chute, eu vou explicar mais um conceito sobre dando soco, como fazer melhor a respeito. Quando você for fazer um movimento, dependendo de onde você for movimentar, ele tem que pelo menos estar com o corpo inclinado para cá. Ok, como o olho está um pouquinho maior com relação ao, né, a cabeça, ele está um pouquinho maior, mas vamos diminuir mais um pouco. Aí, tá bom, assim tá bom. Você tem que fazer assim. Ele tem que pelo menos faz 2 frames ele inclinando um pouquinho para trás, porque ele tá mais um frame só. Ele tá meio que se inclinando para trás, tipo se preparando para dar o golpe. Porque se você for fazer de lado,
É a mesma coisa que eu mostrei lá no conceito de fazer combo. Você faz ele se preparando, o combo lá e tal, tranquilo. Então não tem problema. Ao mesmo tempo que ele vai se inclinando, você pode fazer um movimento do braço, né? Ele está movendo um pouquinho o braço assim para cima. E você tem que fazer toda a preparação. Aí depois eu volto no vídeo a explicar um pouquinho mais a respeito do golpe quando eu estiver indo para a tela. Eu vou mostrar melhor, mas vamos lá. É mais ou menos esse conceito. Você vai lá, faz ele se preparando e faz os frames dele indo e dando soco. Aí vai lá, deixa a tela branca, assim como se a pessoa tivesse desnorteada por causa do golpe e mais ou menos assim, ó. Só que eu sei que quase não dá pra ver muito, viu? Então o que a gente faz? Copia mais um, diminui um pouco esses daqui junto. Diminui. Opa. Aí o que a gente faz? A gente movimenta o nosso personagem mais um pouquinho. Acrescenta um pouquinho mais de movimentação. Só que a gente deixa essa mão um pouquinho maior. Vamos lá. Aí, ó, vamos ver. Viu? Mas ele ficou bem bostinho por causa da movimentação, viu? Ó, se você fizer isso depois assim, fica meio ruinzinho. Então é melhor já fazer assim mesmo. Ou se não, pode ser aqui também. Pode ser que aqui a gente precise só um pouquinho mais de frame. Ele se preparou mais um pouquinho, aí depois
depois foi dar o soco. É claro, com o cenário fica ainda muito melhor para demonstrar o golpe, claro. É mais ou menos esse conceito. Você tem que fazer um stick aqui separado, sempre aumentando conforme o movimento vai indo. Você sempre tem que fazer ele aproximando na tela e fazer ele sempre ficando claro sobre qualquer outra cor, porque senão tira o brilho, né? Por exemplo, vamos aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui como um exemplo. Ó, prestem bastante atenção na transição, principalmente sobre o garoto que falou a respeito da transição e o 3D. É que eu fazia bastante frame na época. Aí pronto, vai. Ele se mexeu. Pronto, teve uma transição, que é o quê? Piscando preto. Aí depois mostrou, né, efeito de soco, beleza. Ok. Ó, outra transição. Não precisa colocar isso aqui. Você pode muito bem apagar e mostrar a transição normalmente. Mas a transição funciona desse jeito. Então não é um bicho de sete cabeças, tipo, nossa, eu não sei fazer transição de tela. Você praticamente faz e não, tipo, não percebe. É mais ou menos assim. Aí foi lá, né? O cara se preparou, tipo, e tal. Ó, agora eu vou mostrar o conceito em 3D. Ó, o personagem está aqui e está se preparando, inclinando para a esquerda. Aí quando vai dar o soco, ele está começando a ir para a direita, viu? Ó. Mas você tem que ser rápido, tem que fazer poucos frames. Não tem que fazer muito frame porque senão fica muito horrível. Tem que fazer assim, ó. Aí, ó, quando vai aqui, é mais ou menos assim. É assim que funciona a transição e é assim que funciona o 3D. Você vai lá, você primeiro faz o personagem se inclinando aqui. Aí quando for dar o soco, você já faz ele virando pro outro lado. É mais ou menos assim que funciona. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi uma penca de tutoriais que acabou saindo. Eu peço desculpas a respeito de novo sobre criar personagens, ou que, como eu falei, eu estaria usando meu próprio estilo e as pessoas usariam esse mesmo estilo que eu estou usando. Então, a respeito do personagem, eu usei mais a parte teórica. A parte teórica é mais interessante porque você desenvolve sobre o personagem, não só a aparência, mas você desenvolve o personagem. Isso que eu acho interessante. Eu gosto mais da história do que apenas da aparência mesmo. É por isso que geralmente eu gosto dos jogos. Tipo, os jogos têm bastante esse esquema, né, sobre isso. A parte teórica e a parte gráfica do jogo. Porque tem os gráficos que são bonitos e tal. O jogo pode também não ser bonito, mas pode ter uma história boa. Eu justamente acabo gostando pela história. E eu me aplico a mesma coisa aqui. Eu não só tento melhorar cada vez mais na questão gráfica do Pivot, mas eu também tento melhorar na questão da história. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Falou e até mais.